Referência em Santa Catarina. Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital, completa 45 anos de história. O enfrentamento ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Operação Os Intocáveis Ultimato da Polícia Civil Gaúcha cumpre mandados em Santa Catarina. O desempenho da indústria catarinense. Produção industrial fecha janeiro em queda em Santa Catarina, segundo o IBGE. Inovação no combate à dengue. Palhoça vai utilizar drone de pulverização agrícola no combate à dengue. Copa do Brasil. Após empate no tempo normal, Brusque derrota o ABC de Natal nos pênaltis e garante vaga na terceira fase da competição. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com um marco na história da saúde pública catarinense. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis, completou hoje 45 anos de funcionamento. O repórter Ronaldo Penido está lá e ao vivo tem as informações para a gente aqui no jornal. Olá, Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. É isso mesmo, o Hospital Infantil Joana de Guzmão está completando 45 anos de atendimento às crianças aqui de Santa Catarina. Um hospital, a unidade de saúde, que é a maior referência no atendimento ao público infantil em todo o estado. O hospital foi inaugurado em 13 de março de 1979, o Ano Internacional da Criança. O nome foi uma homenagem à beata Joana de Guzmão. Joana de Guzmão nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, mas se mudou para Santa Catarina, onde viveu nas proximidades da Lagoa da Conceição, aqui na capital catarinense. A beata dedicou-se à construção de capelas e ao atendimento a crianças. A Unidade Estadual de Saúde é referência no atendimento a crianças, a pacientes queimados e também aqueles que fazem tratamento de câncer. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, portanto, completa 45 anos de criação, de fundação, nesta quarta-feira, dia 13 de março. E hoje, como vocês podem ver aqui durante esta reportagem, é grande a movimentação na emergência do Hospital Infantil Joana de Guzmão, devido ao aumento do número de pacientes diagnosticados com dengue e também ao aumento de casos de síndrome respiratória. Então, é grande a movimentação de pacientes aqui na emergência do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que hoje completa 45 anos. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, muito obrigado pelas informações e uma boa noite para você. Olha, ontem os servidores públicos municipais de Florianópolis decidiram entrar em greve. Nesta quarta-feira foi o segundo dia do movimento, que afeta os serviços à população. Também nesta quarta, os trabalhadores da CONCAP aderiram ao movimento. Os detalhes com a repórter Gabriela Mariotto. Rodrigo, de ontem para hoje, mais profissionais da rede pública de saúde e educação aderiram à greve. Na educação, nós temos 5 escolas paralisadas sem funcionar por conta da greve e 102 com atendimento parcial. São mais de 2.300 profissionais que aderiram à greve. Já na saúde, 15% dos profissionais aderiram à greve, por isso o atendimento está prejudicado em alguns centros de saúde, principalmente nos centros de saúde do Novo Continente, Itacorubi, Ponta das Canas, Trindade e Rio Tavares. De acordo com o sindicato, tanto o Sintrazem quanto da CONCAP, esta greve defende a renovação do acordo coletivo e uma CONCAP 100% pública. De ontem para hoje, os trabalhadores da CONCAP também aderiram a esta greve e hoje pela manhã eles realizaram uma assembleia para discutir uma proposta de solução encaminhada pela Prefeitura. A proposta foi rejeitada e por isso a greve continua. Por conta desta adesão dos trabalhadores da CONCAP, empresas terceirizadas foram acionadas para realizar a coleta de lixo, principalmente na região central de Florianópolis. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Uma operação da Polícia Civil Gaúcha desarticulou um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas no sul do país. Foram cumpridos mandados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 215 policiais civis cumpriram 42 mandados de busca e apreensão, 59 ordens de bloqueio de contas bancárias que variam entre 200 mil e 40 milhões de reais, 59 ordens de sequestro de criptoativos, 12 sequestros de veículos, 6 sequestros de imóveis e 63 sequestros de aeronaves e embarcações.
Os mandados foram cumpridos nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, São Leopoldo, Lajeado, Encantado, Barão do Cotegipe, Erechim e Chuí. E também em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, e nas cidades paranaenses de Curitiba e Foz do Iguaçu. 2 pessoas foram presas durante a ação. Foram apreendidos armas de fogo, pés de maconha e outros itens. As investigações apuram que o grupo criminoso movimentou, por meio de contas de passagem, mais de 123 milhões de reais entre 2018 e 2022. Os envolvidos também cometiam crimes como roubos a bancos, tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e usura. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o incêndio que destruiu um caminhão de lixo em Jurerê Internacional, no norte da ilha. Bandidos queimaram o caminhão após renderem os trabalhadores. Imagens das câmeras de segurança da Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional mostram o momento em que os trabalhadores que faziam a coleta de lixo são abordados por homens armados e rendidos. Os criminosos incendiaram o caminhão usado no serviço. O veículo, que pertence a uma empresa terceirizada, ficou destruído. Bombeiros usaram 1.000 litros d'água para dar fim ao incêndio. Até o momento, ninguém foi preso. As polícias civil e científica estiveram no local para o início das investigações. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reabriu na noite desta terça-feira o tráfego de veículos na BR-470 em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Foram quase 30 dias de obras emergenciais no local após 2 deslizamentos de terra. Mais de 50 mil metros cúbicos de solo mole foram retirados do local, com a aplicação de 40 mil metros cúbicos de rocha detonada, o que representa 2.000 cargas de caminhão. O reaterro em rocha ocorreu numa extensão de cerca de 50 metros de comprimento e 10 de profundidade. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Rio do Sul, as obras emergenciais estão em funcionamento. Novas redes de drenagem e uma nova caixa de captação estão sendo feitas para reduzir o volume de água, que antes era conduzido apenas para um ponto de rede na margem da BR-470. O tráfego vai seguir ainda em Pariciga, pelo menos mais uma semana, se o tempo colaborar. Eu acredito que seja o suficiente para nós concluirmos com calçada, meio-fio, os poucos metros de sarjeta que faltam e defensa metálica. Foram quase 30 dias de obras de recuperação emergencial. No dia 14 de fevereiro, uma cratera se formou devido às fortes chuvas. Reparos chegaram a ser realizados, mas um novo deslizamento de terra no dia 16 comprometeu ainda mais o local e exigiu, então, uma revitalização completa. O dia foi de caos no trânsito na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Um acidente entre 2 caminhões e um carro bloqueou os 2 sentidos da rodovia nesta quarta-feira. A batida ocorreu no quilômetro 176 da rodovia federal e envolveu um caminhão carregado com pedaços de madeira, uma carreta e um carro. Parte da carga do caminhão ficou espalhada sobre a pista. Já a carreta, que transportava combustível, bateu contra a mureta de proteção e ficou atravessada na rodovia. Uma pessoa ficou ferida e foi atendida pelos socorristas da Artérias Litoral Sul. Durante a manhã, a fila chegou a mais de 17 quilômetros no sentido norte da rodovia e 16 quilômetros no sentido sul da BR-101. Também na BR-101, só que na noite de ontem, um outro acidente envolveu um ônibus que arremessou uma mulher. A vítima ficou gravemente ferida. Um vídeo feito por um repórter independente mostrou o que aconteceu por volta das 11 horas da noite desta terça-feira no quilômetro 152 da rodovia no sentido sul. As imagens mostram a mulher caída no chão e vítimas presas na parte de cima do ônibus. A mulher era passageira do ônibus e foi arremessada para fora do veículo com a força da batida. Ela foi levada para o hospital em estado grave. Outros passageiros tiveram ferimentos leves. E em Blumenau, por pouco, um carro desgovernado não atropelou pedestres. Foi na tarde desta terça-feira no bairro Vila Itoupava. Veja nas imagens. O veículo, dirigido por um motorista de 18 anos de idade, olha a força da freada, recém-habilitado, derrapou na pista. Por pouco, pedestres que passavam na calçada não foram atingidos. Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, o motorista não estava embriagado. Como não foi possível aferir a velocidade do carro no momento do incidente, o jovem de 18 anos não teve a carteira cassada.
A queda na mortalidade infantil no mundo, segundo a ONU, é um dos destaques de hoje do Jornal da Band, logo depois do Band Cidade. Hoje quem traz os detalhes deste e outros assuntos é o Eduardo Oineg. Olá, Oineg, boa noite. Salve, salve! No Jornal da Band, que começa daqui a pouco, a gente vai voltar a falar do sequestro de ontem no Rio de Janeiro. E por quê? Porque o sequestrador que baleou uma pessoa e causou pânico na rodoviária do Rio não poderia estar solto. Tinha um pedido de prisão contra ele há 1 ano. Vê se dá para acreditar nisso. 13º, INSS antecipa o pagamento dos aposentados. A primeira parcela sai no mês que vem. E uma boa notícia mundial. Relatório da ONU registra queda histórica na mortalidade de crianças abaixo de 5 anos, principalmente África. E essa que vem dos Estados Unidos estão discutindo o quê por lá? Sabe o quê? O banimento do TikTok. Nós vamos ver. Na Europa, a polícia prende ladrões que roubaram casas de jogadores em Madrid. Uma das vítimas, o brasileiro Rodrigo. Cardápio recheado. A gente espera você para o Jornal da Band daqui a pouco, 7h20. Até já. A seguir, a indústria catarinense começa 2024 com produção em queda, segundo o IBGE. E veja também, pesquisa mostra que catarinenses devem gastar mais na Páscoa deste ano em relação à mesma data do ano passado. Os detalhes na sequência, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. A indústria catarinense começou 2024 com queda na produção, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. As informações de janeiro estão aqui no telão, vamos conferir. Olha só, na comparação com dezembro do ano passado, a indústria catarinense recuou 3,1%. Isso na série já com os ajustes sazonais. Foi até um recuo maior do que o nacional, de 1,6%. Dos 6 estados nos quais houve queda, foi a 5ª maior, atrás de Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul e Goiás. Na comparação com janeiro do ano passado, no entanto, saldo positivo, alta de 6,3%, a 7ª maior entre os estados brasileiros. E já no acumulado dos últimos 12 meses, uma queda de 0,5 ponto percentual. Esse desempenho positivo de 6,3% em relação a janeiro de 2023... esse é o dado positivo, foi puxado especialmente pelos setores de máquinas, alta de 2,11%, materiais elétricos, variação positiva de 1,55%, alimentos, 1,26% de alta e também borracha e plástico, 1,05%. Ainda na economia, um levantamento feito pela FEComércio apontou que os catarinenses vão gastar mais na Páscoa deste ano na comparação com a mesma data do ano passado. E muita gente aproveita essa oportunidade para fazer uma renda extra. Olha só. Nesta época do ano, a cozinha do Eduardo fica cheia. Já é a 4ª Páscoa seguida produzindo doces artesanais. A panetoneria começou de uma forma muito despretensiosa, digamos, né? A gente produzia algumas coisas para a família, então a gente sempre tinha alguns pedidos de panetone, ovos de Páscoas, enfim, doces no geral. E a gente percebeu ali uma oportunidade de mercado, né? Esta época do ano gera um dos picos de produção da confeitaria, que se repete no Natal. Até a equipe fica maior. Ano após ano, a demanda cresce, ao passo que as produções artesanais vão caindo no gosto das pessoas. Enquanto isso, nos mercados, os produtos chegaram bem cedo. Já faz quase 1 mês que as prateleiras desta loja estão cheias. Além dos tradicionais ovos de Páscoa, as barras de chocolate e bombons têm sido a principal escolha dos consumidores. Uma pesquisa da FEComércio, aqui de Santa Catarina, mostrou que os clientes devem gastar uma média de R$ 230 com a Páscoa deste ano. É o maior valor já registrado em toda a média histórica. E também lembrando para os clientes, né, que quem quer aproveitar as variedades de chocolate aí, que antecipem as suas compras, porque as 2 semanas ali que antecedem a Páscoa, o movimento é muito intenso. Então, quem quiser aproveitar a variedade de chocolate que a gente tem aqui, que antecipe, que venha visitar a loja e conhecer o que a gente tem de novo aqui no setor. O governo federal antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A primeira parcela do 13º vai ser paga na folha de abril e a segunda na folha de maio. Ainda de acordo com o texto do decreto, na hipótese de cessação programada do benefício,
antes do dia 31 de dezembro de 2024, o valor a ser pago vai ser proporcional ao abono anual do beneficiário. Da economia para a educação, Santa Catarina vai ganhar 3 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira. Santa Catarina vai receber 3 novas unidades de Institutos Federais de Tecnologia nas cidades de Tijucas, Campos Novos e Mafra. Ao todo, vão ser criados 100 novos campi em todo o país, que vão gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O investimento total vai chegar a 3 bilhões e 900 milhões de reais, com recursos do novo PAC. Atualmente, a Rede Federal de Educação Profissional possui 682 unidades em todo o país, com mais de 1,5 milhão de matrículas. A semana segue conforme o previsto, com muito sol, muito calor, tudo proporcionado pela ação de uma massa de ar seco no litoral sul do Brasil. Nesta quinta-feira não vai ser diferente, mapa ensolarado é a previsão para amanhã, informações da Epagre-Ciran em todas as regiões de Santa Catarina. As temperaturas começam o dia mais amenas, mas ao longo da quinta-feira ficam bem elevadas, com máximas até acima dos 30 graus no oeste do estado. Vamos ver então as mínimas e as máximas aqui no telão? Confira comigo. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 32. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Viramos a página para falar que no sul do estado, a mínima vai ser de 20 e a máxima de 37 graus. Muito calor em Criciúma. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre a mínima de 14 e a máxima de 30. E em Chapecó, muito calor também, mínima de 17 e máxima de 35 graus. A seguir, Prefeitura de Palhoça apresenta inovação para o enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue. Já já os detalhes. E tem também o esporte. Depois de empatar no tempo normal, Brusque derrota o ABC nos pênaltis e se garante na terceira fase da Copa do Brasil. Detalhes em instantes. Até já. De volta com o Band Cidade, a Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, decidiu inovar na estratégia para conter a dengue. A ideia é usar drones para ajudar a controlar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Um equipamento que em poucos minutos elimina pragas na agricultura e até mesmo insetos como larvas e mosquitos. E que a partir de agora é a mais nova arma na luta contra o mosquito da dengue. Aqui em Palhoça, o combate à dengue vem do alto. O município adquiriu um drone de pulverização agrícola que vai atuar no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Vamos utilizar nos pontos mais estratégicos, pontos comuns que necessitam de uma aplicação maior, áreas de parque, áreas que são amplas e que é difícil a aplicação do fumacê. Então vai ser feito todo um estudo agora junto com a equipe de vigilância para que a gente possa identificar os pontos prioritários e iniciar imediatamente já essa aplicação. O voo inaugural foi sobre o cemitério municipal, local onde normalmente existem focos do mosquito. O drone promete ajudar a combater a doença, que tem mais de 100 casos registrados em Palhoça. O ano passado, se não tivesse sido feita essa situação, nessa mesma data nós passávamos de 2.000 casos no município, casos de dengue, e esse trabalho constante da Prefeitura de prevenção e investimento contra a dengue, a gente tem aí conseguido não ter o agravamento de muitos casos. Então, e é mais o equipamento que vai ajudar muito, na pulverização e não deixar o mosquito nascer. Produzido em Santa Catarina com tecnologia chinesa, o drone custou cerca de R$200 mil aos cofres do município. Hoje ele comporta 40 litros e 50 quilos de sólido, Essa é a capacidade dele. O tempo de voo dele é em torno de 9 minutos. Isso depende das culturas que a gente vai estar trabalhando, No caso, cultivo de frutíferos, ou até mesmo grãos. Hoje a gente está falando de uma autonomia de 9 minutos, com base em altura de voo, velocidade de voo e até mesmo a dispersão do líquido ali, que ele tem capacidade de carga. E ainda sobre a dengue, Florianópolis registrou a primeira vítima da doença em 2024. Trata-se de uma mulher de 91 anos de idade, uma idosa que morreu neste fim de semana.
As autoridades de saúde investigam as circunstâncias exatas dessa morte. A confirmação veio por meio de exames laboratoriais. De acordo com o informe epidemiológico divulgado hoje, Santa Catarina tem, com esta, 20 mortes por dengue confirmadas, com 8 mortes em investigação. São 49.920 casos prováveis da doença, um aumento de 387,02% em relação ao mesmo período do ano passado. Copa do Brasil, o Brusque garantiu vaga na terceira fase da competição. Após o empate no tempo normal, a vaga diante do ABC de Natal foi decidida mesmo nos pênaltis. O ABC abriu o placar com o Alisson. Diego Jardel deu aquela assistência marota e o atacante estufou as redes de Matheus Nogueira. O Brusque tentou responder com Gemerson, mas foi para o intervalo com desvantagem. Placar que estava eliminando o quadricolor da Copa do Brasil. Por isso, na volta do intervalo, o Bruscão bombardeou a defesa do ABC. Até que aos 42 minutos, o alívio veio. Alex Juan, o cara do empate e gol de empate, um golaço de voleio. Alívio por um lado e agora momentos de tensão, porque a decisão foi para os pênaltis. E foi o momento que entrou em cena o cara do jogo. Matheus Nogueira defendeu 2 cobranças e garantiu o Bruscão na terceira fase da Copa do Brasil. Com a vaga carimbada, o Brusque embolsou mais R$2.200.000 para os cofres do clube. E o adversário da terceira fase será conhecido por sorteio. E agora a gente vai para o Vaticano. É que um empresário catarinense vai assumir como cônsul honorário voluntário no país que é a sede mundial da Igreja Católica. O Léo Coelho, do Bom Vivan, aqui na TVBV, está lá e acompanhou. Viemos a Roma, na Itália, acompanhar a posse do empresário catarinense Marcelo Vieira, que assumiu o cargo de cônsul honorário da Ordem Malta, uma entidade religiosa e poderosa organização de caridade que atua em situações de conflitos ao redor do mundo. Antes da posse, a comitiva formada por parentes e amigos do empresário catarinense fez uma visita especial ao Vaticano, onde foram recebidos por Dom Pino, que falou da importância do título entregue pela alta cúpula religiosa romana. Marcelo pertenece a eso, va a pertenecer porque su actividad de trabajo es también una actividad que da trabajo a la gente pobre, es una actividad de caridad, de humanidad y sobre todo también una actividad cultural. O evento foi lindo, né? Um evento milenar aí que a gente teve a honra de participar e ser o protagonista. E a carreira diplomática começa, o primeiro passo foi dado hoje, então a gente tem aí um caminho a ser seguido. O primeiro passo deles é você se tornar um cavaleiro, né, que é o cavaleiro de uma organização religiosa muito forte no mundo, né, que atua no mundo inteiro. E a gente vai representar o Brasil nesse processo. E ao longo do ano a gente vai fazer a nossa passagem até chegar ao consulado, né, ao cônsul honorário da Ordem de Malta. Diretamente de Roma, na Itália, ao lado do catarinense Marcelo Vieira, a partir de agora um cavaleiro com honras militares, diplomáticas, que vai percorrer o mundo, levando a bondade, a filantropia e a paz que o mundo cada vez mais precisa. Além da honraria ao empresário, a noite também contou com a participação da esposa de Marcelo, Joelma Vieira, que também foi condecorada. A cerimônia teve a participação do pianista oficial do Papa Francisco, juntamente com a dupla de tenores do Vaticano. Super omnes speciosa, valeo valde decora, e pronobis. 7h17, 7h17, imagens neste momento na sua tela, ao vivo, na capital de todos os catarinenses, Florianópolis, neste belo começo de noite. Em destaque a ilha de Santa Catarina, mas também a ponte Hercílio Luz, uma das
um dos cartões postais de Santa Catarina e hoje usada pelo tráfego de veículos, para o tráfego de veículos, entrada e saída da ilha de Santa Catarina com um movimento tranquilo, calmo, neste momento também na ponte Hercílio Luz, a Velha Senhora, como é carinhosamente conhecida. 26 graus é a temperatura, céu claro neste começo de noite, não chove em Florianópolis, como de resto em todo o estado, não tem previsão de chuva em função desta massa de ar seco que deixa o tempo firme em todo o estado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.